Olá, sou o Dr. Nicolas Agora, do escritório Salles e Associados de Diversidade e Inclusão. Nossa equipe ela já fez uma análise dos três tópicos que seria as cotas, a adequação ao ambiente de trabalho e os danos morais coletivos por escrito em nossa apresentação, mas eu vou fazer esse vídeo explicando esses tópicos em vídeo de uma maneira um pouco mais dinâmica, tá bom? Quanto às cotas, o que o juiz entendeu? O juiz entendeu cabível e correta a ação dando procedente esse pedido para o Ministério Público, pois no decorrer do processo foi demonstrado que a empresa em seu quadro de funcionários totais tinha 3.987 funcionários e com os documentos apresentados pela própria empresa foi provado que havia somente 120 funcionários PCDs. Então faltaria 80 para completar os 200 funcionários, que seria a cota mínima estabelecida pela lei, que seria os 5%. Por isso, o juiz condenou a empresa, dando procedência, e além disso, foi ouvida as testemunhas, pois a empresa afirmava que ou os PCDs não tinham qualificação para entrar na empresa dela, ou que os próprios PCDs não acessavam o site, não enviavam o currículo. Então foi ouvida as testemunhas. Uma das testemunhas, o nome dela era Gabriela, ela trabalhava mais ou menos 6 anos nessa empresa e ela afirmou que a empresa não tinha nenhum vínculo com outros convênios especializados para PCDs, não havia vínculo algum. E além disso, só havia ou um e-mail para enviar o currículo, ou e-mail no LinkedIn, ou no próprio site da empresa, lá no final abaixo também enviar currículo. Então não havia outras medidas ou outra possibilidade dos PCDs, principalmente, por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade visual, ia ter bastante dificuldade para poder ingressar na empresa, para poder fazer um currículo e enviar esse currículo. Então havia pouca possibilidade. Então as medidas que foram praticadas pela empresa eram totalmente ineficazes. Além disso, essa mesma testemunha afirmou que os salários eram muito baixos e só eram oferecidas vagas técnicas para PCDs. Então não havia baixo estímulo para que os PCDs entrassem na empresa, porque eram oferecidas apenas vagas técnicas e o salário era abaixo, normalmente até mesmo abaixo do mercado. E outra testemunha também, ele era líder do grupo de diversidade da própria empresa, e esse líder ele afirmou que na empresa ele era responsável por fazer uma separação e uma inclusão da diversidade dentro da empresa. Porém, o juiz entendeu na sentença que só apenas comprova que a empresa não fazia umas medidas para chamar ou contratar novos PCDs, apenas medidas internas que trariam diversidade, não maneiras que trariam novos funcionários PCDs para essa empresa. E além disso, o juiz também viu nos documentos juntados pela própria empresa que uma das vagas o PCD precisaria ser trilingüe. Então, apenas comprovando que as medidas eram ineficazes e desestimulantes para que os PCDs trabalhassem na empresa. Por isso que o quadro de funcionários de PCDs era bem reduzido. E por isso o juiz condenou a empresa a contratar em 180 dias todos os funcionários PCDs faltantes, que nesse caso seria 80, deveriam contratar, e a manutenção desse mínimo legal. Então, por exemplo, ela tinha que contratar esses 200 e manter a manutenção desses funcionários, dessa cota mínima até o final da empresa, para que ela não venha a ser processada. E caso ela não fizesse essa contratação ou essa manutenção, haveria uma multa de 2 salários mínimos por mês por cada funcionário faltante. Então, nesse caso, ela tinha 80 funcionários faltantes. Se ela não contratasse nenhum, continuasse sem os 80 durante esses 180 dias que o juiz estipulou, ela seria contratada por 2 salários mínimos por cada funcionário e por mês, tá bom? Quanto ao tópico da adequação ao meio ambiente de trabalho, o juiz ele não condenou a empresa, então ele deu improcedente esse pedido ao Ministério Público,
porque a empresa juntou, além dos documentos que seriam a política de saúde ocupacional, mostrando que estaria tudo em ordem em todos os prédios. O juiz também considerou a testemunha Gabriela, que trabalhava mais ou menos 6 anos nessa empresa, e essa própria testemunha afirmou que havia diversos equipamentos ergonômicos para os PCDs, havia também rampa, havia elevadores, havia banheiros adaptados, havia também carros adaptados para PCDs, havia diversos equipamentos que facilitavam o serviço e não prejudicariam. Então o juiz não... E além disso, como o Ministério Público não mostrou qual prédio seria que estava adequado, ele faltou com o ônus da prova, porque, como ele alegou, ele deveria comprovar qual seria o prédio, qual seria o problema, e o Ministério Público não fez isso, ele desincumbiu do ônus da prova. Por isso, o Ministério Público perdeu quanto a esse pedido, tá bom? E já aos danos morais coletivos, o juiz entendeu que é cabível, visto que as cotas mínimas necessárias foi violada pela própria empresa, por isso a violação ao direito difuso e coletivo caberia sim os danos morais. Porém, o juiz considerou tanto o caráter pedagógico do danos morais para que não venha praticar novos ilícitos quanto a esse tópico pela própria empresa e pelas demais, e além da capacidade financeira da empresa, o juiz condenou em R$500 mil, não aos 611 aproximadamente que foi dito pelo Ministério Público. Por isso, a ação ela foi parcialmente procedente, visto que o Ministério Público, visto que os pedidos do Ministério Público não foram todos aceitos, mostrando os danos morais, o valor não foi totalmente procedente de 611, e quanto à adequação do meio ambiente também ele foi improcedente. Por isso a ação se deu nessa primeira instância como parcialmente procedente, tá bom?